Cara, imagina se a sua vida dependesse da audiência de um reality show. Tô falando literalmente. As pessoas decidem se você vive ou se você morre. Essa é a premissa brutal de Absolution, quadrinho recém-lançado aqui no Brasil pela editora Poptopia, escrito pelo Peter Milligan e ilustrado pelo gigante Mike Deodato Jr. E eu tive uma participação nesse quadrinho, né? Eu trabalhei nele. Então no vídeo de hoje eu quero fazer primeiro uma análise, aquela resenha que você está acostumado a ver aqui, e depois falar de como foi minha experiência letreirando e adaptando esse quadrinho para o Brasil. Bora lá? Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, vocês estão bem? Eu sou o Kim Martins, você está no Review Express, esse canal dedicado a falar de leitura, mais especificamente dos nossos gibizinhos, e hoje vamos bater um papo nesse petardo aqui, ó, Absolution, que saiu lá fora pela AWA Studios em 2022 e em 2023 ganhou um compiladinho, né, um encadernado, e agora em setembro de 2025 chegou para o público brasileiro. Isso aqui é uma minissérie em 5 edições, como eu já disse, criada pelo Peter Milligan e pelo Deodato, com a colorização do Lee Loughridge, beleza? A obra mistura muito ação, distopia, crítica social. Ela expõe o quanto que a nossa cultura transformou a violência, a punição e até a ideia de redenção em mero entretenimento. O acabamento do quadrinho tá bem legal, tá? Ele tem capa dura com reserva de verniz aqui na ilustração, no título, tem também aqui na lombada. Olha aí que bonitinho. E aqui na contracapa, só nas palavras aqui em cima. Cara, esse quadrinho, ele acompanha um bookplate, né? Autografado pelo gigante Mike Deodato Jr. Tem aqui o meu garantido com a capa da edição 3 americana. Aqui no miolo, nós temos ainda um texto de abertura do próprio Mike Deodato. Cara, é bem legal esse texto dele. Ele explica, né, que esse quadrinho originalmente era para ter sido uma história da Elektra, mas a Marvel não aceitou, e aí os caras resolveram fazer esse trabalho à parte. Ele tem aqui também, a cada abertura de história, a capa original americana, né? Então nós temos aí 5 edições, e ainda no final tem uma entrevista muito bacana do João Paulo Barreto com o Deodato. Vale lembrar que foi o João Paulo que traduziu esse quadrinho, beleza? A protagonista aqui desse quadrinho é a Nina Ryan, que é essa moça da capa. Ela é uma assassina de aluguel que recebeu uma pena, né, por esse seu crime de ser uma assassina de aluguel. E ela tem uma segunda chance, entre aspas, aqui, ao participar de um reality show chamado Absolution. A ideia desse reality show é simples, mas é muito cruel. As missões dela são transmitidas ao vivo e o público vai votar se ela merece viver ou morrer. Vai votar entre a absolvição dela, tá ligado? Para garantir que a Nina jogue ali de acordo com as regras, são instaladas algumas bombas no seu corpo, né? Umas microbombas assim, não é que vai dizer que vai explodir a cabeça dela, mas vai destruir os seus órgãos. E se ela não conquistar o apoio suficiente do público, ela morre. Então o leitor vai acompanhar tanto a violência das missões que ela faz, que também é de matar outras pessoas, quanto os comentários da audiência, de celebridades, de influenciadores que transformam a vida da Nina num espetáculo. O quadrinho, ele é recheado de comentários de chat, como você pode ver nessas caixinhas menorzinhas aqui, tá vendo? É como se aparecesse no HUD dela, né? Porque ela tem o corpo modificado, esses comentários e, cara, você imagina o tipo de comentário que tem num reality show desse, né? Se você se escandaliza ao entrar no Twitter e ver o quanto as pessoas são capazes de escrever atrocidades, aqui é muito pior. Nesse quadrinho, a Nina Ryan, ela é o centro absoluto da trama. O Peter Milligan, ele constrói essa personagem bem como uma anti-heroína mesmo, sabe? Às vezes ela é muito compassiva, às vezes ela é brutal,
mas ela é sempre marcada por um passado de dor e de escolhas questionáveis, e esse passado é mostrado num breve flashback que nós temos aqui. Então, é fácil você sentir empatia por ela, mas também é fácil você sentir repulsa, tudo isso ao mesmo tempo. O elenco secundário da história, né, os comentaristas do reality show, os produtores do programa, os inimigos e até as pessoas que comentam nos chats, eles funcionam mais como, entre aspas aqui, como as vozes do sistema que ela tem inserida, do que como personagens complexos, tá? Eles representam o Estado, representam a mídia, representam a plateia, mas raramente eles ganham uma profundidade própria. E essa decisão do Peter Milligan de manter o foco na Nina o tempo inteiro, a meu ver, reduz um pouco a sensação do mundo mais rico, né? Do mundo cheio de nuances. O foco é total na Nina, em detrimento das outras coisas. Fato é que nesse gibi aqui nós temos alguns temas bem importantes e bem relevantes para os dias atuais, como por exemplo a justiça como um espetáculo, né? Nós temos aqui a punição e a redenção virando um programa de TV, com votos, com hashtags e com métricas. Olha que loucura que é isso. Nós temos também um lado do controle estatal e da vigilância, né? Porque bombas foram implantadas no corpo da Nina Ryan. E as missões roteirizadas mostram até onde o poder chega. E tem uma outra paradinha que eu pesquisei aqui que se chama parasocialidade, que literalmente quer dizer o seguinte, ó, uma pessoa desenvolve um senso de conexão, de intimidade ou de familiaridade com outra pessoa, real ou fictícia, como por exemplo, celebridades, influencers e etc. E é isso que acontece muito aqui, porque fãs e haters, eles opinam sobre a Nina, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, qual que vai ser o futuro dela, como se ela fosse um simples avatar, como se ela fosse algo descartável, não uma pessoa. Então o quadrinho te cutuca assim o tempo inteiro ao mostrar que esse consumo de sofrimento como um entretenimento é bizarro. O roteiro do Peter Milligan aposta em diálogos bem ácidos, e às vezes ali com um humorzinho negro, sem rodeio, sabe? O cara é direto mesmo. Mas ele entrega um thriller muito bom, com uma leitura bem rápida, com boas sacadas, com momentos de tensão psicológica. Pra mim o ponto fraco é a falta de sutileza, tá? Muitas vezes ele, entre aspas, explica demais a crítica, ele deixa pouco espaço para você, como leitor, tirar conclusões sozinhos. Funciona muito bem como uma fábula distópica, mas eu acho que pode frustrar quem procura um mergulho mais filosófico, um mergulho mais ambíguo, sabe? Absolution não é esse tipo de quadrinho, é o bom e velho massa velho. A arte do Deodato com as cores do Lee Loughridge são espetaculares e pra mim assim quase impecáveis. O Deodato ele entrega páginas cinematográficas cheias de closes intensos, com as sombras muito bem feitas. Ele tem aquela estética realística, né, que dá muito peso, e aqui eu tô falando peso físico mesmo, ao corpo da Nina. Ele consegue glamourizar a ação, né? E a paleta de cores do Lee Loughridge reforça isso muito bem, né? Essa atmosfera tecnológica, essa atmosfera espetacular de distopia. E o resultado é muito impactante, mas também um pouquinho contraditório, porque ao mesmo tempo que ele critica o consumo de violência, a HQ embala em imagens muito violentas essa parada, que pode ser de propósito ou não. Absolution me prendeu muito pelo ritmo de thriller de ação, né? Missões rápidas, uns ganchos muito bons, uma tensão constante que é espetacular. E a jornada de Nina desperta um pouco de empatia e culpa, né? Mas a obra não aprofunda tanto as consequências psicológicas ou éticas, e eu gostaria muito de ver isso. Eu acho que seria bem legal você entender o que se passa na mente da Nina com relação ao Absolution. Ela provoca mais pela força da ideia e pelo choque visual do que pela densidade dramática. Fato é que ela tem uma premissa muito ousada, muito atual, né? Conectada às redes, aos reality shows tantos que nós temos hoje em dia. Tem uma arte muito linda que valoriza esse clima distópico, tem um ritmo muito bom, muito envolvente, né? Uma leitura instigante. No entanto, a única coisa que eu não curti muito foi essa tendência ao didatismo, né? Uma crítica aqui sublinhada demais e que podia ter um pouquinho mais de profundidade nos personagens coadjuvantes. Absolution
foi uma leitura visualmente arrebatadora, muito intensa, funcionou para mim muito bem como uma ação distópica, né? Com uma crítica social ali na superfície, que não chega a oferecer uma profundidade que, ao meu ver, poderia. Para quem busca um thriller atual, com um olhar ácido sobre a mídia, com aquele lance da vigilância, da violência, cara, é uma ótima pedida. Mas se você quer uma reflexão mais complexa sobre ética e tal, acho que não vai ser tanto do seu agrado. Como eu disse, é um quadrinho mais massa velho. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre a produção desse quadrinho, né? O Daniel e o Kevin, eles me contrataram para fazer a adaptação da capa para a versão nacional e também o letreiramento, beleza? Essa contracapa aqui fui eu que criei. Na versão americana que nós recebemos os arquivos não tinha, então eu peguei uma arte do Deodato, que eu recebi elas aqui todas em altíssima resolução, só o traço, né? Sem a colorização do low rid, e resolvi aplicar essa aqui. Eu tive que dar uma modificada na imagem, né? Eu ampliei essa parte de baixo, jogando essas escadarias de novo, e eu fiz toda preta porque quando você olha ela aberta assim, ó, ela tem essa sensação de continuidade dessas bordas e da lombada para essa parte aqui. As artes da guarda também eu escolhi, né? São as artes das capas americanas, só em traço, né? Olha aí, bem bonita. Diagramar esse quadrinho foi tranquilo, porque como ele é um quadrinho novo, veio tudo em camadas separadinhas, né? O texto ele veio todo em curvas dentro do Illustrator, então eu limpei todo esse texto dentro do Illustrator e joguei o texto dentro do InDesign, que é um software próprio de diagramação, né? No entanto, todos os balões ainda ficavam lá dentro do Illustrator, então era excelente que quando eu tinha um texto muito grande, eu podia ir lá, aumentava um pouquinho o balão, deslocava ele um pouquinho para cá, para não influenciar nessas margens internas, né? Então foi tranquilo, todas as onomatopeias já estavam prontas, então não tive trabalho, por exemplo, de ter que limpar uma imagem, não, porque veio tudo aberto. A única coisa assim, que eu tive que limpar a imagem é quando tinha algum texto que estava no próprio desenho do Deodato, né? E aí eu tinha que abrir o Photoshop, limpar esse texto e refazer, como por exemplo aqui assim, né? Ó, esse texto aqui em inglês era Absolution e ele estava dentro da imagem. E às vezes tem aqui um nome de um outro estabelecimento, alguma coisa assim que eu precisei limpar a imagem e refazer, né? Fazer esse retoque. No mais, o que eu criei também foi a divisão entre capítulos, usando as capas originais e criando uma abertura de capítulo, né? Pra gente não perder esse espelho, né? Pra página de abertura ser sempre a página da direita, página par. Par e ímpar, agora eu confundi. Enfim, uma particularidade desse quadrinho que deu bastante trabalho foi justamente o lance dos chats, né? Porque quando ele veio quando ele veio traduzido do João Paulo Barreto, eu até comentei com os caras, eu falei, esse texto aqui não tá muito interessante, não tá parecendo algo que alguém escreveria na internet, né? Tava escrito direitinho. Como por exemplo aqui, ó, só chegar um exemplo aqui, ó. Seria engraçado se ela comesse merda agora. E estava escrito exatamente assim, seria engraçado se ela comesse merda agora. Quem que escreve assim na internet, né? Todo mundo escreve tudo abreviado, escreve errado, com erro de digitação. Então, o Kevin teve esse trabalho de ir editando todos esses textos e depois me enviando pra gente fazer todos esses retoques. Então, teve todo esse cuidado para parecer que o texto do chat fosse, de fato, o texto de alguém escrevendo na internet, fosse uma conversa de Twitter, uma conversa do Reddit. Inclusive, o Kevin, eu sei que ele foi buscar bastante esse tipo de coisa, né? Até no nome das pessoas. Então, quando você for ler, preste muita atenção nos nomes, né? Nos nicks das pessoas, porque alguns ele traduziu, né? Que faziam mais sentido ter esse nome em português. Então, essa foi uma particularidade desse gibi. No mais, galera, foi um trabalho super tranquilo. Trabalhar com o Kevin e com o Daniel é super de boa, os caras são super abertos e receptivos, né, a ideias, a sugestões. Então, trabalhar em Absolution foi muito bacana. Eu que tenho experiência larga no mercado editorial, esse foi meu primeiro
trabalho com quadrinhos, né? Diagramando um quadrinho e fazendo todo o acabamento dele. Já trabalhei de material didático a Bíblia, então eu tenho bastante experiência fazendo isso, mas quadrinho foi a primeira vez. É bacana demais. Espero que você curta Absolution tanto quanto eu curti. É uma história bem legal, uma história distópica com algumas críticas sociais aí que vale a pena você conferir, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Beijo no seu bumbum e até a próxima.